Fala galera, eu sou o tio Cris, o seu brother da língua portuguesa, e esta é a live sinistra, feita por você e para você. Hoje eu tenho o enorme prazer de receber ela, é minha amiga, ela que mora no meu coração, ela que veio a brilhantar a nossa noite compartilhando um pouco do seu vasto conhecimento em relação à estética corporal e vai trocar uma ideia com a gente sobre um tema extremamente relevante. Eu chamo ela agora para brilhantar o nosso momento. Bota cara, Olivia! Hello! Nossa, depois dessa apresentação, só posso falar que é um prazer Ah, inenarrável estar aqui. e Muito obrigada pelo aí? convite. Muito obrigado. Eu que agradeço a sua participação, agradeço o fato de você ter reservado na sua agenda esse momento aqui para a gente estar trocando a ideia a respeito de um tema que é extremamente relevante, não é? A questão da busca pelo corpo perfeito na sociedade brasileira. Olivia, muito obrigado, obrigado. Eu sei que seu tempo é muito corrido, agenda lotada, não é? Mas nós estamos aqui para trocar uma ideia, né? E aqui, Olivia, a gente gosta de história, né? Então a gente quer saber quem é você, quem é a Olivia? Então, eu nasci no Mato Grosso, eu fui criada em Minas, morei em Brasília e há 14 anos, quase 15, moro em Natal. Mudei para Hum, cá e foi do nada, assim. do Vim nada. do nada. Meu pai morava aqui há alguns anos, aí ele falou: Quer vir morar aqui comigo? Você e sua avó? Eu falei: Sim. Aí a gente Que massa, que veio massa. E depois. em relação à atividade profissional, você é esteticista, Então, né? eu Cosmetóloga. Explica pra gente o que é isso aí. eu trabalhei 13 anos como maquiadora, e aí depois eu resolvi fazer o curso de estética, né, que está bem próximo na área, e inclusive me surpreende muito com o curso de estética, porque a gente tem a impressão que estética é apenas beleza, mas estética é realmente saúde, né? A gente vê, inclusive, matérias básicas no curso. A gente vê anatomia, fisiologia, enfim, patologia. Então, realmente, estética é saúde. E cosmetóloga, porque além da parte estética em si, a gente trata também de cosméticos, né? A gente somos especialistas em cosméticos também. E é isso, eu Hum, gosto muito, eu trabalho com a parte de emagrecimento, gosto de outras coisinhas também, mas trabalho principalmente com a parte de emagrecimento. Trabalhei um tempo com transtornos psicossomáticos e de somatização, que é uma área que eu acho que quase ninguém sabe que a estética pode trabalhar, mas a gente pode trabalhar, por exemplo, com pacientes que têm depressão, bipolaridade, borderline. A gente pode trabalhar com pacientes oncológicos, enfim. É uma área bem vasta, bem interessante. negócio E, vasto, inclusive, então. e estamos precisando de profissionais, viu? Por favor, pessoas, façam o curso, que Olha aí, o é uma área bem bacana. mercado de trabalho tá Bomba. pedindo. Que massa, que massa. Vamos começar a brincadeira então, né? Hoje o Ah, tema, né, é um tema assim que tem dado muito o que falar, é um tema assim, né, que envolve muito a questão não só do corpo como a mente, né? Também a gente vai falar um pouco sobre isso daí. E é essa busca, né, pelo corpo perfeito na sociedade brasileira. Bom, falar sobre corpo, falar sobre beleza envolve questão de padrão, né? De beleza. E assim, Olivia, você pode falar pra gente assim, o que é padrão de beleza? então, o padrão, no geral, é quando você tem algo que serve para guiar um determinado grupo, né? Digamos assim, por exemplo, no sistema métrico, a gente tem o metro, ele é o padrão. A partir dele, você estabelece outros, tipo centímetro, decímetro, enfim. Então, para você medir para você medir tamanho, normalmente usa-se o metro aqui no nosso país. E no padrão de beleza, eu não acho que ele é desnecessário. Eu acho que ele é necessário em algumas situações, entendeu?
para algumas coisas. Por exemplo, você é dono de uma marca, existe um padrão de clientes que você busca. Existe um padrão de cliente que eu busco. Então, o padrão, em alguns momentos, ele é necessário, só que ele não deve ser visto assim como único, digamos assim. Pronto, a Uhum, cliente que me procura, ela me procura porque ela quer estar num padrão, né? Só que eu tenho e existe um padrão ali do corpo perfeito realmente, mas eu tenho que explicar para ela que, ó, esse aqui é o padrão, mas essa aqui é você. E dentro de você, qual existe a melhor você, né? Então uhum. são coisas distintas, mas eu acho que padrão não é de tudo ruim, mas a forma como ele é jogado para a gente, né? Pelas mídias, enfim, que seria o problema em si, né? A forma como a gente encara o padrão. A gente pega algo que eu acho que eu não gosto da palavra inatingível, porque a gente fala, esse padrão não é inatingível. Ele é atingível porque a gente tem pessoas nesse padrão. A questão é, por que que ele é atingível? Porque, por exemplo, eu não vou ser nunca uma magérrima. O meu corpo, ele não dá conta de ser isso, ele não tem essa estrutura. Então, se eu pego esse padrão para segui-lo, eu vou me frustrar, eu vou viver a minha vida inteira procurando ele, e aí isso gera inúmeros outros problemas, né? Então, o que que eu tenho que pegar? Eu tenho que, ok, o meu corpo é esse aqui. Qual que seria o padrão do máximo, do melhor do meu corpo ali? E seguir esse padrão, e não os padrões que são impostos, né? Digamos assim. Tô entendendo, tô entendendo. Então é padrão, né? A gente está falando sobre padrão, né? E você falou realmente uma coisa muito importante que é a imposição. Então, assim, tá tudo bem Sim, padronizar uma beleza. Agora, quando há a imposição dessa beleza, sim. fazendo com que as outras pessoas tenham que seguir ou se frustrem por não conseguir alcançar, é onde está toda a problemática, né? É que tipo assim, Gisele Bündchen, maravilhosa. Quem que consegue ser Gisele Bündchen, né? Tipo, É, aí é um problema. Você pegar um país como o nosso, do tamanho do nosso, populoso como o nosso, e aí com tantas misturas, né? E aí você fala, aqui, ó, esse aqui é o padrão da mulher brasileira. Olha que maravilhosa, gente, belíssima, mas sejamos realistas, né? Foi interessante você falar isso, porque se você nos trouxe o conceito, né, de padrão, mas a gente sabe que há uma diversidade no que diz respeito à beleza, né? Então, assim, é possível ou é necessário pensarmos em padrões de beleza? Eu acho que é necessário quebrarmos como Hum, ele é visto, entendeu? uhum, Que é aquele que é a questão que a gente fica vendo. Os modelos de passarela, existe uma briga muito grande, por exemplo, para serem inseridas modelos plus size, né? E é necessário realmente, porque a pessoa quer olhar na TV, quer olhar numa passarela, quer olhar numa revista e quer se identificar com aquilo, né? Então, é necessário tipo, é o que eu estava explicando. Os padrões, se eles são necessários, eles são necessários. Às vezes a gente precisa de algo para se espelhar, mas é uma forma meio doentia, né? Como ele é imposto para a gente. tô Então, acho que a gente entendendo. precisa mudar um pouco, na verdade, o nosso olhar. E eu, por exemplo, como profissional de beleza e de saúde, uma das minhas missões é essa. Eu trabalhei com make há muitos anos e era super comum o cliente chegar para mim e falar: eu quero essa make aqui. Aí eu tinha que explicar para ela: não dá para fazer essa make aqui em você, o seu olho é completamente diferente, enfim, é tudo diferente. Mas ela trazia um padrão, e dentro daquele padrão ali, o que, que eu poderia, né, tirar daquele padrão de bacana que eu conseguiria trazer para ela. Uhum. Eu perguntei isso porque justamente é como você falou, existe diversas maneiras das pessoas se apresentarem, das pessoas existirem. E muitas vezes, quando a gente quer enquadrar a nossa forma natural na forma natural de outra pessoa, de outras pessoas ou de outros grupos, é onde acontece justamente a questão. O negócio começa a ficar chato, o negócio começa a ficar tenso, não é? E é Porque. sofrido, né? Hum? E é sofrido também, né? Exato.
Porque Então, você falou uma coisa muito importante. Na sua perspectiva de estética, você tem sensibilidade, né, ao corpo, à perspectiva, à mente, ao sentimento do outro. Porque quando eu creio que quando as pessoas chegam para você, não é? Eu, por exemplo, se eu for chegar para você, eu vou chegar, Olivia, quero trincar, como é que fica? Trincadão, saradão. Só que pode ser que geneticamente, né, meu corpo ele não é que não consiga, mas ele sim, ele tende a ter muito mais dificuldade a ter essa estrutura. Claro que envolve questão de alimentação e tal, tudo ok, mas há uma especificidade. Por exemplo, eu percebo que quando eu faço algum exercício e tal, essa minha parte aqui, ela cresce muito, né? Esses meus rápido, braços, né? eles ficam bem... E, sim, é uma coisa que às vezes me incomoda? Porque eu não queria assim, eu queria mais definidinho, mais fininho, mais Entendi. tal, mas assim, então o meu corpo Você ganha volume rápido antes de isso, definição. exato. Então assim, pode ser que entendendo qual é a minha dinâmica corporal, eu busque me aproximar de um determinado padrão e evite a frustração, né? Então essas questões de beleza, né, corporal, acho que está muito também ligado à questão mental, né? A questão de como eu me enxergo no mundo e tal. É porque assim, nunca quando a cliente chega pra mim falando, eu vim emagrecer, porque o meu problema é que eu estou gorda. O problema nunca é ela estar gorda. Porque o ela estar gorda envolve tantas outras coisas, a questão é puramente mental. Por quê? Porque emagrecer não é difícil, emagrecer é simples. Uhum. É simples, mas não é fácil. Porque esse emagrecer aí, ele está envolvido com um monte de coisas, né? E aí você tem que ser bem sincero com o cliente e o cliente tem que ser sincero comigo também. Porque quando o cliente chega para mim e fala assim, nossa, mas eu não como quase nada, engordo, eu não entendo. Aí Aí tá, você não come quase nada, mas o que que você come? Teve uma época que eu estagiei num shopping e era assim, eu tinha uma cliente que ela ia porque ela precisava de alguém para jogar a culpa, que no caso era eu. A culpada era eu dela não emagrecer, entendeu? Porque aí era assim, ela saía da clínica, você pegava ela na praça de alimentação comendo um sanduíche, entendeu? Então, assim, ela queria uma desculpa, ela não queria emagrecer, né? Entendeu? Então, você vê como psicológico, né? É uma coisa complicada, assim. Pois E, é, essa. Não pode e falar. aí a gente tem que ver a pessoa ela quer pagar o preço? Porque, por exemplo, normalmente as mulheres, eu quero uma barriga chapada e não sei o quê. Hoje em dia a gente tem essas cirurgias, né? Então, pessoal, algumas mulheres querem a barriga para dentro. Aí você tem que explicar, tudo bem, você está disposta a pagar o preço para você ter essa barriga para dentro? Porque a sua alimentação tem que ser extremamente regrada e não é você com tendo uma vez por semana é muita coisa. A gente acha que não, mas se você for ver, tipo, a cada 6 dias você ter uma alimentação ali extremamente calórica, às vezes você coloca a sua semana inteira de dieta e de treino a perder, entendeu? Uhum. Então, assim, o padrão que você está buscando, você está disposto a pagar o preço por ele? Porque é um preço alto, né? Não é um preço tranquilinho. Você tem que ter. É um esforço que envolve N coisas, né? Não é só você seguir a dieta, seguir o treino. Aí às vezes você é mãe, é esposa, tipo, faz 501 mil coisas. Você, por exemplo, você faz um monte de coisa. Para você seguir uma alimentação regradinha, você vai ter que tirar ali todos os dias pelo menos 4 horinhas. Todos os dias não, toda semana pelo menos 4 horinhas, que não é muita coisa, mas assim, é 4 horas cozinhando, fora o tempinho que você parou planejando que você vai cozinhar e É. tudo mais, carregando marmitinha, não aceitando um bombonzinho dos seus alunos, entendeu? É. Então, assim, é complicado. Não comendo churrasquinho, ou se não comendo Ih, o churrasco, mas evitando, tipo, o a queijinho, evitando o farofinha, pãozinho de alho. aquela pancetinha. Exato. Aí complica, né? Aí complica. É. Mas é interessante, Olivia, que assim, quando a gente estuda, né, vê nos livros de histórias e tal, essa perspectiva sobre a beleza corporal, né, o que é padrão de beleza hoje,
Em outros momentos não era, né? Por exemplo, a gente vê Grécia Antiga, padrão de beleza, né? Os caras semideuses mesmo, trincadão, saradão, as mulheres magras, esbeltas e tal. Vai chegando ali Idade Média, a parada já vai ficando outra, né? O padrão, a mulher bela é aquela mulher, né, de um corpo mais cheio, né, é gorda e tal, porque a beleza ela continua sendo valorizada, mas muito vinculada à questão da alimentação, né, que era escassa naquele momento. Então, pô, a mulher que é gordinha, o cara que é gorda, ele tem condições de comer. Então, valorizava isso. Tem E mais hoje, dinheiro, mais poder, logo é mais bonito. exato, logo mais bonito, né? E hoje a gente está meio que voltando ao culto ao corpo como se na Grécia Antiga. Só que eu paro para observar que, assim, mesmo nas academias, a gente olha assim e eu falo, caramba, de 30 pessoas que estão treinando aqui, eu tô vendo tô vendo duas que é ali saradona e tal. Então, assim, não é normal ser sarado, não é normal Então, ser fitness, né? segundo a BESO, que é uma associação brasileira, enfim, relacionada à obesidade, 55,4, se eu não me engano, 55% da população brasileira está acima do peso. E uma coisa bem preocupante é que para os próximos 4 ou 5 anos, se eu não me engano, a obesidade infantil vai crescer muito. Tipo assim, tendendo a 30% da população infantil obesa. E isso é muito complicado, porque assim, a gente tem sistemas nossos que só se formam quando a gente está mais velho, né? Por exemplo, nosso córtex pré-frontal, que fica aqui nessa região, que é a nossa parte, que é o nosso cérebro mais novo, digamos assim, que é o que nos torna mais humanos, mais seres pensantes, que raciocinam, ele vai terminar de se formar em algumas pessoas por volta de 25 anos de idade. Uhum. Então, e obesidade é uma doença. Então, você imagina a gente tendo 55%, a gente já tem 55% da população acima do peso, e daqui a alguns anos a gente tem uma população de, as nossas crianças, tipo, 30% delas estarão acima do peso. Eu acho bem complicado isso. E obesidade é uma doença sistêmica, né? Ela é uma inflamação sistêmica e ela traz inúmeras outras doenças junto. Então, você imagina um cérebro que ainda não está formado, e aí você adiciona a ele, né, uma doença desse grau, assim, eu acho complicado, assim, É complexo. a obesidade, ela traz tantas coisas juntos, você pode ter depressão, você pode ter problemas cardiovasculares, é tanta coisa junto, assim, sabe? Quando eu vi o mapa da ABESO, porque de vez em quando eu gosto de dar uma olhadinha, porque eu gosto de dar uma assustada nos meus clientes, sabe? Aí eu fiquei bem preocupada mesmo, assim, com os números, né? Então, Aí eu até me... Ah, eu fiquei preocupado agora também, porque você falando aí, tá, eu falei, ixi, rapaz, o negócio é tenso mesmo, né? é tenso, é tenso, E, cara. e assim, a gente entende que gosto é algo muito pessoal, né? Até porque somos seres diferentes, pensamos e sentimos coisas de formas diferentes, né? Em relação à percepção sobre a beleza, como que funciona esse negócio? O que é belo para uma pessoa pode não ser para outra, né? Como é que é essa questão de Sim. entender um corpo belo ou um corpo não belo, um corpo bonito ou um corpo não bonito, à luz da estética? Então, eu vou trazer a luz do... Vou trazer um pouco de visagismo, que é algo que eu já estudava antes da estética, por causa da maquiagem, né? A gente estuda muito visagismo na make. E o que acontece? O nosso cérebro, o que que os nossos olhos veem? Quando a gente olha para algo, a gente percebe linhas, formas, volume, cores, sombra e luz, certo? São esses 6 parâmetros. E cada um deles, eles trazem sensações para você. Por exemplo, uma linha horizontal, ela te traz muito mais estabilidade, mais segurança do que uma linha curva, né? Então, assim, quando você olha uma bola, você sabe que a bola é bem mais instável, né? Tanto que ela rola, do que
quadrado. Isso parece meio óbvio, né, a gente falando assim, mas quando você traz isso para, por exemplo, para o corpo, você consegue analisar linhas, formas, tudo isso no corpo de alguém. E é isso que o nosso cérebro interpreta, e a depender da sua vivência, do que você consome, né, das situações que você viveu na sua vida, o seu cérebro interpreta essas coisas de um jeito. Então, o belo, ele vai variar de acordo com isso também, né? Por exemplo, se você é um homem que é mais seguro de si e tudo mais, às vezes você vai gostar de uma mulher mais curvilínea, você vai querer protegê-la, ou de uma mulher mais gordinha, entendeu? Então é bem interessante você fazer essa análise, assim, é bem bacana. Assim como algumas pessoas, elas gostam do que é estranho, né, da estranheza. Então, às vezes, ela olha algo que é mais disforme, gosta mais daquilo que é mais disforme. Inclusive, Eric é meu marido, gente. Tô falando dele porque, assim, ele não gosta, por exemplo, de arte moderna, né? Hum. E contemporânea. E eu amo, porque ele olha assim e fala, não faz sentido nenhum. E eu adoro essa coisa meio estranha, entendeu? Ele não, ele já gosta do certinho, né? Então, o Bela, ele realmente varia, né? De pessoa para pessoa. E é bem interessante você estudar como que o seu cérebro percebe essas coisas, assim. E isso é bacana porque depende muito da vivência da pessoa realmente. E eu e Erika, a gente teve vivências bem diferentes, assim, né? E para quem não sabe, Eric é meu irmão. Ou seja, Olivia é minha cunhada. Ah! Sim. Eu quero até mandar um forte abraço aqui pro meu irmão, meu irmão Eric. Beijão, coração, abração para ele. É super interessante, Olivia, essa perspectiva que você nos trouxe agora, porque eu não sabia disso. Ou seja, a nossa mente transforma as coisas que a gente vê ou a nossa visão, né, responde ao que a nossa mente nos propõe a transformar. Então, assim, quando você falou da questão das linhas, como nossa mente enxerga, como isso e aquilo, e traz isso para o corpo, a gente começa a perceber determinadas apreciações sobre formas e Sim. não apreciações sobre outras formas. Ou seja, é algo que já é da nossa mente. Né? Sim. Quando a mídia pega isso e manipula, agora eu estou entendendo que nada é por acaso. Ou Não é. seja, Cores os. também, cores tem tudo a ver. Caraca, assim, sensacional, sensacional. E você que está nos assistindo até aqui, se está gostando, agora é a hora de dar aquela moral. Agora é a hora de você clicar aí, se inscrever, curtir, comentar, né? E mostrar pra gente que você está gostando e mostrar não só pra gente, mas mostrar também para o YouTube que nós estamos construindo algo aqui de relevância. Então, nos dê esse feedback e nos dê essa moral. Lembrando a você que esta live é um oferecimento da Barber House, a minha, a sua, a nossa barbearia e da Gutierrez Pizzaria. Sem sombra de dúvidas, a melhor pizza de Parnamirim. Mas sobre pizza a gente vai falar daqui a pouco. Olivia, muito obrigado pelo seu tempo, né? Por esse momento, tá super divertido e tem muito mais coisa, então fica com a gente que tem muito mais coisa por aí. Né? E Ó, falando em formas, sim. sim, fala. Ó, uma questão de padrão, por exemplo. Porque existe o padrão de beleza para a mulher, eu falo mais para mulher porque é com quem eu lido mais, é o público que mais Uhum. me procura, mas eu gosto de atender homem também. Porque normalmente o homem faz as coisas certinho que a gente pede. A mulher não, a gente é safada, menino. A gente arranja umas desculpas. É. Aí o cara normalmente, porque o cara, para chegar no esteticista, ele pensou muito, entendeu? Aí quando ele chega, você fala assim: olha, eu preciso que você durma bem, eu preciso que você se alimente certinho, eu preciso que você faça tal e tal coisa. Ele costuma fazer. Aí a mulher dá um trabalhinho a mais, mas quando faz também é errado. Mas essa questão do padrão. Existe o padrão da mulher que a mídia normalmente impõe, que é a mulher mais magra e tudo mais, só que existe o padrão que o homem costuma gostar mais, né? E aí entra nessa questão que eu estava comentando das formas, que normalmente uma mulher que é muito procurada é uma mulher que tem ancas largas, né? Que tem um quadril largo. Por quê? Porque é uma mulher que ela, em tese, né? Ela vai conseguir ter mais filhos e ela vai conseguir ter um parto mais tranquilo.
Então, assim, porque hoje em dia a gente tem cesárea, mas antigamente não se tinha, né? Então, uma Uhum. mulher que é muito longilínea, muito retinha, não é uma mulher tão interessante para um cara que gostaria de o quê? Aumentar sua prole, né? Digamos assim. E os homens, por exemplo, homens que têm um maxilar mais reto, né, que tem a mandíbula aqui mais proeminente, por quê? Porque forma uma linha aqui, e aí entra na questão da estabilidade que eu te falei. Então, normalmente, quando você olha para um homem assim, você tem a impressão que é um homem que é mais forte, que é mais rígido, que consegue dar conta mais das coisas ali do dia a dia, que ele, entendeu? Então, assim, Tô entendendo. por mais que hoje em dia as mulheres trabalhem, se resolvam, mas antigamente não, né? Nos homens da caverna, inclusive, não era assim, né? Tipo, o cara tinha que defender a sua prole porque a mulher passava 9 meses grávida, ela não tinha como correr. Uhum. Então ela ia ficar quieta e o macho ia defender, né? Então isso era importante por questões de sobrevivência. Então, o nosso cérebro, ele realmente, ele vê e ele faz essas associações, é algo inconsciente, a gente não sabe que isso está sendo feito, né? Mas o nosso cérebro faz essas associações. E são muitos anos fazendo esse tipo de associação, né? Ou Então, seja, assim, é algo meio que relacionado a tipo uma memória genética, né? é Você falando isso assim me leva a pensar que o quanto de coisas a gente ainda não sabe a respeito da nossa mente e ainda não sabe a respeito do nosso corpo, né? Quando a gente muito, começa muito. a adquirir um pouco sobre esse conhecimento, desse conhecimento, a gente começa a tomar propriedade sobre si, né? E começa É, a se entender e se rearticular melhor nesse universo do qual a gente faz parte. Sensacional, sensacional essa sua perspectiva, esse conhecimento que você nos presenteia, né, agora. E em relação à publicidade, né, a gente está falando sobre corpo, né, sobre mídia. Na publicidade, né, a tendência é que um corpo saudável, geralmente, ele é associado a um biotipo magro, bem definido, branco, jovem e não deficiente, né? Pode-se entender que isso é uma questão de política, né? Então, assim, como é que fica essa perspectiva? Qual é a sua perspectiva em relação a isso, em relação ao corpo normativismo, essa, né, normatização de um corpo na nossa sociedade atual? Como que você enxerga isso? então, Assim, para quem, né, tá nos assistindo, corpo normativismo vem vou justamente dessa explicar. questão de criar normas Normas, sobre o corpo. Assim como tem a questão das normas gramaticais, que muitas pessoas acham, né? Que a gramática ela é a espinha dorsal da sociedade. Não, a gramática é uma perspectiva de estudo sobre a língua, ela cria normas, né? E quando você impõe essas normas de forma descontextualizada, dá o rebuliço danado. Então, o corpo normativismo é justamente o que a gente vem discutindo aqui, essa imposição de normas sobre o corpo. E como que você vê essa questão da publicidade normatizando determinados tipos de corpos como o belo e, de certa forma, excluindo outros? então, a gente está numa sociedade bem doente, né, com relação a isso. Porque é o que a gente está falando da questão dos padrões, né? Tipo, as minhas clientes, eu vejo o quanto é sofrido, né? Elas não me procuram à toa. Por mais que às vezes algumas me procurem para até para quem jogar culpa. Mas eu puxo a orelha, viu? Só avisando. Mas a gente vê esse sofreguidão ali. E é muito ruim você viver assim, né? Você liga a sua televisão, você tá no seu Instagram. Então, acho que a gente tem que começar a ficar mais pensantes, né? A olhar algo e raciocinar mesmo. Tipo, você tá no Instagram, você vai ficar seguindo, por exemplo, eu vou trazer a Gabriela Pugliese porque eu não tenho nada contra ela, certo? Só que ela é alguém que impõe muito, 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 algo extremamente difícil de se fazer para a maioria das pessoas. Ela trabalha com o corpo dela, ela trabalha com saúde, mas assim, é difícil você ficar olhando o Instagram dela e ficar pensando, nossa, eu gostaria de ser como ela, eu gostaria de fazer igual ela, acordar, tomar um shot, fazer isso, fazer aquilo outro, piriri, pororó, tanana. Não tem como quando você faz 500 mil coisas e o seu trabalho não é o seu corpo.
né? Uhum. Então, assim, a gente tem que ficar mais pensante realmente. Tipo, você tá olhando algo no seu Instagram, tá te fazendo mal? Você tá olhando uma blogueira, alguma coisa assim, e isso tá te deixando triste? Deixa de seguir, cara. Você tá vendo algo numa televisão e aí tá tipo, te causando chateação? Deixa de ver, é tão mais simples hoje em dia, né? E começa a olhar pra si e falar, tá, beleza, eu não gosto disso aqui em mim. Eu consigo mudar isso? Consigo, então vou mudar. É, não consigo mudar? Então não tenho o que fazer, né? E conversar mais também, né, com os nossos pares, com os nossos maridos, nossos namorados, com os nossos amigos. E porque se a gente muda o nosso ambiente, a gente muda tudo. Isso, inclusive, é algo de estudo da neurociência, né? A gente vai muito por manada. Então, é o que você está falando, né? Se a gente tem normas que são impostas pelo corpo, quem que está impondo essas normas? Se eu retiro essas normas do meu ambiente, fica algo muito mais leve, né? Uhum. Então, assim, acho que hoje em dia, como a gente tem muito conhecimento, a gente tem que, a todo instante, a toda hora, o dia inteiro, em tudo quanto é tipo de coisa na palma da mão, tipo, você tá no ônibus, você tá olhando o seu celular. Então, acho que a gente tem que começar a prestar atenção nisso e ficar pensantes realmente, né? E fazer debates que sejam realmente, que agreguem de verdade. Porque não adianta você ficar, tipo, se irritando e esbravejando e bradando e não sei o quê. Tipo, gosto de uma marca, por exemplo, não tem meu número. Manda um e-mail falando, oi, tudo bom? Adoro o coisa de vocês. Pro saque deles, mas gostaria de reclamar porque eu nunca consigo comprar aí. Né? E começar a mostrar para tentar mostrar assim. Ai, eu me perdi um pouco, desculpa. Não, tá no caminho. Né? Quando você falou sobre essa questão da de provocar a marca a produzir algo para você é super interessante, não é? Porque se tem uma determinada marca que ela produz um estilo de roupa que eu gosto do estilo da roupa, do design, mas não tem para o meu formato, não tem para a minha forma, e se eu falo isso para a marca e mais 2.842 pessoas falam, a marca vai falar, opa, calma aí, eu produzi para um determinado público, mas tem outro público que eu estou atendendo também. E a marca vai querer vender, né? Claro que ela vai ter o pensamento dela de satisfazer, a vontade do cliente, mas ela vai querer vender, então ela vai produzir. Então ela produziu para um padrão, mas tem outras pessoas se interessando por aquilo ali. Ela vai poder transformar. Então, assim, às vezes a gente fica frustrado, a gente tenta caber dentro de uma estrutura que não nos suporta, quando na verdade a gente poderia só fazer uma ligaçãozinha, mandar um e-mailzinho e fazer com que toda essa marca produzisse algo que satisfizesse meu corpo. E a gente acha que as marcas não ouvem, mas marcas grandes mesmo, elas costumam ouvir. O Nordestão, por exemplo. Todas as vezes que eles vão finalizar o atendimento ali, eles perguntam: teve algo que você não encontrou? Se você falar que você não encontrou, eles vão te ligar depois de um tempo falando: tudo bom, é que seu produto já chegou. Se a senhora quiser vir aqui buscar, viu? Pode ficar à vontade, já está em estoque. Então, tipo, marcas realmente que querem ficar no mercado, elas vão te escutar, né? E a gente consegue fazer realmente um movimento, sabe? E não precisa ser na dor. Eu acho que em alguns momentos é importante a gente bradar, mas em alguns outros. E também pesquisar, né? Hoje em dia a gente já tem marcas plus size, por exemplo. Tá muito mais. É difícil ainda, mas comparado antigamente, há 10 anos, há 5 anos atrás, né? Já tá muito melhor. Eu acho que o Instagram ele deu uma mobilizada nisso, né? Porque as pessoas começaram a vender mais tete a tete, que no Instagram é mais fácil você abordar um público grande, né? Então, acho que as marcas começaram a ficar um pouco mais espertas. E como 55% da nossa população está acima do peso, eu acho que as marcas têm que começar a abrir os olhos, né? Porque o padrão aí, o padrão 55% é acima da metade, né? O padrão são pessoas que estão acima do peso. Ou seja, tem público, né? A forma aqui, mas tem essas pessoas que não estão se enquadrando nessa forma. E aí? Eu vou produzir para a forma
enaltecida ou vou produzir para o público real? Aí entra, né, a perspectiva. Foi super interessante você falar isso, sabe por quê? Porque agora eu buguei. Não sei se você está nos assistindo aqui agora, conseguiu bugar junto comigo. Mas quando a Olivia falou isso, eu pensei, calma aí. Então quem é que dita? Quem é que dita a moda? É quem faz a roupa ou é quem vai vestir a roupa? Porque você falando dessa questão do mandar informação para o saque, de que a maioria da população é uma maioria da população que não se encaixa nessa exigência de corpo, calma aí. Os caras vão querer fazer para vender pouco ou vão fazer para vender muito? Então, olha Sim. só a ideia. E como você falou, não precisa de gritar, não precisa. Há determinados momentos que você tem que bradar, Sim. você tem que realmente. Mas Você tem há que se outros fazer ser momentos. ouvido. Mas há Exato, outras formas também de. mas há outras formas de você fazer com que o outro te enxergue e produza algo para você, que é uma forma muito inteligente. Porque hoje, eu sempre falo com meus alunos, olha, hoje a gente vive num período da paz que eu digo assim, existe a diplomacia, existe o diálogo, existe a argumentação. Então, existe muitos mecanismos para que eu possa dialogar, para que eu não precise ter uma guerra. Então, por que a gente não usa isso? E agora, para essa questão principalmente? Ou seja, mais uma vez você vem, ó, pá, expande a nossa consciência e tá, ó, sensacional, sensacional. E assim, ao volver o olhar para a história, né, da humanidade, a gente percebe que sempre teve, né, uma cobrança muito forte sobre a mulher, a maneira em que ela deveria se portar, se apresentar ao público, né? Já para o homem, a coisa assim não soava, né? Não soa, né? Tão tensa assim. E como a gente pode discutir isso? Como você pensa a respeito dessa maior exigência da materialização da beleza a partir do corpo da mulher? Você acha realmente que a mulher ela é muito exigida mesmo? Se é, por quê? A pressão externa é muito grande, com certeza, mais do que em homens. Mas uma diferença que eu percebo é que os homens eles são criados para serem mais confiantes assim, em si, sabe? Porque, por exemplo, meu marido também não se encaixa no padrão. Ele se encaixa no padrão que eu gosto, que é alto, magro, bem magro mesmo. Mas ele não se encaixa no padrão de beleza, que seria o cara forte, né? E assim, em alguns momentos isso me incomoda. Só que, ao mesmo tempo, ele tem mais autoconfiança nesse sentido, entendeu? Ele Eu liga um pouco botei, menos. só para te cortar rapidinho, só botei o seu Instagram aqui, porque o pessoal vai ficar curioso para saber quem é o Eric. Então você vai lá no Instagram dela e veja Ah, as ele tá fotos lá. bastante, ele aparece bastante lá, inclusive. Não pode puxar o saco dele, viu? Porque o pessoal lá gosta mais dele do que de mim, ficam puxando o saco dele, falando que eu sou ruim com ele. Mas vocês não estão convivendo todo dia, viu? Vai. Desculpa te Ai, meu cortar, Deus, só para desopilar. não, mas eu até esqueci o que a gente tá falando, porque a gente tá falando, Não, da eu sou muito cobrança apaixonada. da estética sobre a mulher, de que o homem não é tão cobrado Sim, assim. sim, sim. Então, a gente tem que derrubar tantos muros, sabe, quando se trata das questões femininas. Por exemplo, nós somos muito duras umas com as outras, né? E a gente tem que. Mas também é algo que a gente já vem conversando mais sobre. Só que às vezes a gente se vê como. Rivais, né? É exato. E não é isso, né? Não é para ser isso. Pronto, os homens não são criados para verem mulheres como rivais, né? Se a gente pensar nos homens e mulheres da caverna, faz total sentido, né? Mas é algo que a gente tem que realmente desconstruir. Então, assim, acho que são camadas e camadas que a gente vai ter que ir revirando e internalizando. Eu acho que a gente tem que começar. É pouco tempo que a gente começou a trabalhar e não começou a não depender tanto de homens. Por exemplo, eu fui criada numa cidade interior. Então, eu lembro da minha avó preocupada com o que as pessoas falariam. Tipo, ai, Uhum. minha filha, não pode se portar assim, que vai que alguém fala alguma coisa. Por quê? Porque a minha avó, ela foi casada, casaram a minha avó quando ela tinha 13 anos de idade. Então, para você ver que a gente
quer mudanças muito radicais há pouco tempo, se a gente for pensar. Então, acho que ninguém conseguiu absorver direito ainda as coisas, entender direito as coisas, né? Então, acho que, assim, eu, como mulher, por exemplo, e futura mãe, quando eu tiver filho, se for uma mulher, eu vou ter que conversar muito, quebrar várias coisas na cabeça dela, né? Eu, como amiga, por exemplo, também acho que eu tenho essa função de conversar com as minhas amigas, dar apoio em certas coisas, né? Como eu sou da área da estética, elas sempre me procuram para perguntar várias coisas, né? E eu vejo que a gente tem a gente é muito cruel com a gente, sabe? A gente se olha assim com lentes bem difíceis, né? Então, acho que às vezes a gente se olhar um pouquinho com os olhos de outras pessoas é bacana, sabe? Tipo, às vezes quando eu tô me olhando muito mal, eu falo, nossa, eu tô muito feia, eu tô muito isso, aquilo, outro. É bom conversar com meu marido, por exemplo, que ele me acha bonita, né? Ai, Deus. É bom a gente procurar também, né, as perspectivas de positividade sobre a gente, né? É. Então, aí a importância da gente ser mais do que só uma beleza também, né? Porque que acontece? 25 anos, meu amigo, começa a cair tudo. Aí é para todo mundo, graças a Deus. Mas a mulher quer a queda mais rápido, sabe? Infelizmente. Mas a Uhum. partir de 25 anos já começa a cair tudo. Então, eu acho que é importante a gente se descobrir em outras coisas, né? Que não só a beleza. Tipo, profissionalmente, ler sobre outras coisas também, se tornar uma pessoa interessante de diversas formas. Porque isso aqui é a primeira coisa que a pessoa vê, né? Mas o resto que vem depois, você pode, né, trabalhar sobre isso. Isso aqui não tem como eu fazer grandes mudanças. Até tem, mas aí eu deixo de ser eu e a gente já entra numa outra história aí que são, sabe aquelas cirurgias que a pessoa fica completamente reconhecível? Eu acho que ali tem uma psique tão complicada, mas enfim. Isso aí já seria um outro assunto. E assim, a busca incessante pela reconstrução corporal tem causado muitos danos a algumas pessoas. Quais são os Sim. perigos que o culto à imagem estética pode trazer para a nossa saúde, Olivia? Eu vejo muito o pessoal fazendo coisas assim, porque a pessoa quer assim, ela passa a vida inteira comendo mal, né? Eu, por exemplo, eu tenho 32 anos, eu fui, metade da minha família é mineira, então fui criada por vó mineira, então você imagina como é que era o cafezinho da manhã, o almoço, o lanche da tarde lá em casa. Então eu passei 32 anos da minha vida plantando coisas não bacanas para o meu corpo. E aí eu quero, em 2 meses, emagrecer 15 quilos, né? Isso é muito complicado. Essa busca incessante, assim, por uma beleza que é atingível, né? Mas ela é atingível num prazo e a certo custo, né? E a gente quer tudo para hoje, para agora, para ontem. E às vezes a gente não tá nem com a estrutura psicológica para isso, né? Porque, por exemplo, eu sou alguém que come muito por afetividade. Eu tô triste, eu quero comer, eu tô feliz, eu quero comemorar, eu quero comer, entendeu? Eu coloco comida aí no meio de tudo. Eu gosto de comer. E então, e se eu retiro isso de uma vez, o que que isso não significaria, né? Então, o pessoal querendo tomar remédio, é remédio para dormir, é remédio para acordar, é remédio para isso, é remédio para aquilo outro, sendo que às vezes são ajustes simples, né, de se fazer. Por exemplo, sono. A gente não tem noção do quanto o sono interfere no nosso psicológico. Uma noite mal dormida te ferra de um jeito assim que você não tem noção. Atrapalha é um grande vilão no emagrecimento. É o sono. Um grande vilão. Por quê? À noite a gente tem uma maior liberação de melatonina e a melatonina serve para N coisas, não é só para dormir, que igual as pessoas acham, né? Uhum. E à noite você produz seu cortisol, por volta das 6 da manhã é o seu maior pico ali de cortisol que você vai liberar. E o cortisol, ele tem uma função, ele não é vilão de tudo, né? É ele que funciona, por exemplo, com o seu sistema límbico, seu sistema de luta e fuga, que é um sistema importante para você, é um sistema que não te deixa ser atropelado quando você vai atravessar a rua, por exemplo, né? Então, assim, a gente não dorme, a gente gera
um mal gigante para a saúde. A gente não come direito, e aí a gente quer resolver tudo com remédio, resolver tudo com estética. Por exemplo, obesos. Obesos não podem fazer, não pode usar nenhum tipo de eletrotermofototerapia, porque eu posso lascar o fígado de um obeso com isso. Mas você pergunta em quantas clínicas que você chega e uma pessoa faz uma anamnese bem feita. Se eu levar menos de meia hora para fazer uma anamnese, eu não consigo analisar, avaliar o meu cliente, não. Uma anamnese assim, ó, que top, eu gasto em média 1 hora para fazer ali com o meu cliente, porque eu tenho que entender quem que é o meu cliente. Eu tenho que entender a vida, o dia a dia dele, eu tenho que entender o psicológico dele. E eu vejo muitas pessoas, elas estão doentes mesmo, sabe? Nesse quesito busca pelo corpo. É bem triste ver isso, assim, porque é angustiante. Você vê que as pessoas estão angustiadas, sabe? E buscando, assim, soluções que não são soluções. São coisas que pioram muito mais. Você imaginar alguém ter que tomar remédio para dormir, cara. Dormir é o básico que você faz, acordar é o básico que você faz. E aí você vê a pessoa chegando falando, não, porque eu tomo esse Ozempic aqui, aí tem que tomar um negócio para te tirar a vontade de comer. Por que que você tem que perder a vontade de comer? Comer é necessário para sobreviver. Pois é. Então não é para ser uma angústia, né? Não é para a gente olhar a comida como a gente chama comida de lixo. Está muito errado. Que o Dia problema do não é lixo. olha em que ponto que a gente chegou, né? Que E já você entra com o acha, negócio lá de buscar o padrão, de buscar a gente tá numa sociedade bem doente, sabe? É bem triste olhar para isso, assim. e você acha que a massificação midiática, ela tem uma parcela de responsabilidade sobre isso? Muito, com certeza. Com certeza. Por- Porque a TV, ela cria fantasias, né? Na nossa cabeça, assim. E aí a gente fica querendo aquilo, a gente fica querendo aquele casamento que a gente vê ali, a gente fica querendo aquela vida ali, e com o Instagram, com o TikTok, com todos esses, eu acho que piorou muito. Porque, assim, por exemplo, eu só posto as coisas lindas da minha vida lá no Insta, só as coisas engraçadas, né? Mas você sabe algumas coisas que a gente passa, assim. Então, não é uma vida de flores, mas o pessoal fala, nossa, você é tão alta astral, tão coisa. Mas meu marido tá vendo como eu fico rabugenta, como eu fico estressada, como eu fico, né? Então, assim, a mídia, ela mostra, assim, uma fantasia, né? E aí a gente fica buscando aquela fantasia, deixa de viver o real, e o real não é ruim, mas da forma como a gente busca ele, né? Ou Que já cai seja, naquilo da gente ser. Somos seres pensantes, a gente tem que é, pensar. Não dá isso que para eu ia viver falar. a vida no automático, não, cara. Não dá para viver a vida aqui no celular só passando o dia inteiro, só absorvendo conteúdo, 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 conteúdo e não pensando no conteúdo, né? Só reproduzindo, né? Reproduzindo o que já foi copiado, né? E que às É, vezes não dá para reproduzir. e aí onde vem a frustração, né? Exato. E assim, contrariando ao corpo normativismo, existe um movimento de estímulo, né, à aceitação do próprio corpo, que atualmente é visto até como assim algo revolucionário. Precisamos falar sobre isso? Com certeza, com certeza. Eu acho que assim, tudo tem dois pesos e duas medidas, né? Tem que existir o movimento, sim, né, de aceitação do corpo, porém eu não posso, por exemplo, ter um corpo com uma obesidade mórbida e achar que isso está certo, porque são escolhas, né? Você quer ter esse corpo, tudo bem, você vai ter esse corpo, mas são tantas coisas que acarretam, que a obesidade acarreta, que é o que a gente estava falando. A obesidade, a chance de você morrer pelo excesso de gordura em si, não vai ser pelo excesso de gordura, vão ser outras doenças que são horrorosas, né? Diabetes é horrível. Pega um diabético que não se cuida pra você ver como que é o fim da vida dele. É tendo que cortar a mão, tendo que cortar pé, tendo que cortar, tipo, perna. Imagina você ver que, tipo assim, olha, senhor, eu vou ter que cortar aqui o seu pé,
Aí daqui a pouco, olha, senhor, vou ter que cortar aqui a sua perna. Imagina você ver você sendo decepado. Então, assim, eu sei que é pesado o que eu tô falando, mas a obesidade, ela acarreta isso. Eu acho importante a gente salientar esse tipo de coisa. Você não consegue se mover direito, você não cabe numa cadeira de um avião. E assim, ai, mas tem que ter uma cadeira que caiba, não sei o quê. Tem que ter, mas a gente tem que ter noção também que é uma doença. Então, não é para todas as cadeiras caberem obesos mórbidos, entendeu? Por quê? Porque você ser um obeso mórbido, você vai ter uma vida triste. Ah, mas os meus. Não, mas eu tô saudável porque todos os meus índices estão dentro. Tipo, ai, minha glicemia tá ali dentro daquele padrãozinho. Sim, porque o nosso corpo é muito inteligente. O nosso corpo, ele tira de um canto, coloca em outro. Ele faz isso, né? Nosso Uhum. metabolismo, nossos sistemas, é incrível estudar o corpo humano, é muito legal. Você percebe como é inteligente. Por exemplo, nossa maior reserva de cálcio são os nossos ossos. E quando tá faltando cálcio para N outras coisas, a gente usa cálcio até em processos cerebrais, enfim. Aí o nosso corpo tira dos ossos, entendeu? Só que isso gera o quê? Osteoporose. Então é importante o quê? Você está sempre alimentando a sua reserva de cálcio, está sempre. Eu trouxe o cálcio como exemplo, né? Mas só para falar dessa questão de como o nosso corpo ele é inteligente, como ele tira de um canto para colocar em outro. Só que chega uma hora que ele não tem de onde tirar e que ele se Uhum. estressa e que ele pifa, né? Então, assim, é importante você olhar e falar, tá, ok, eu tô do jeito que eu gostaria de estar, não, tô me sentindo bonita, não tô me sentindo bonita. Só que eu vou viver assim até eu conseguir sair dessa situação? Não dá, você deprime. Então é importante ter loja que venda roupas extra G, sim. É importante você ter, né, ali a vaguinha no avião que a pessoa consiga viajar, porque a pessoa precisa viver e viver bem, viver alegre, viver feliz. Só que ela tem que ter noção que ela tem uma doença. E doenças têm curas. A obesidade ela tem cura, entendeu? Só que ela tem que ter noção que a cura não é tomar um remédio. A cura não é deitar numa mesa de cirurgia. Quantas pessoas que a gente vê que fazem bariátrica, para algumas é a solução. Eu não sou contra a bariátrica. Bariátrica é um tratamento para a obesidade. Só que a gente tem que ter noção que, assim, que ela envolve N outros profissionais, né? Você tá Uhum. obeso, procura uma junta, assim, monte uma equipe, procure um esteticista, procure um endocrinologista. Se quer fazer a bariátrica, eu não sou contra. Só que tenha noção dos prós e contras de fazer a bariátrica. É uma cirurgia muito pesada. O pós-operatório é muito difícil. Para o resto da sua vida, provavelmente você vai ter que estar repondo vários nutrientes, porque o seu corpo não absorve mais do mesmo jeito, seu intestino não consegue absorver da mesma forma. Então, assim, é importante se amar, é importante se olhar no espelho e se amar, mas não dá para cruzar os braços e falar, ai, tô obeso, não, mas tá tudo bem porque meus níveis todos estão aqui dentro. Você quer ter 80 anos e não conseguir levantar da sua cama? Você quer ter 80 anos e precisar de uma barrinha na frente do seu vaso sanitário para você conseguir levantar? Você quer ter, tipo, 80 anos e estar com todas as suas articulações lascadas, com uma possível depressão, porque, como eu comentei, a obesidade ela é uma inflamação sistêmica, né? E depressão é uma das doenças que mais estão ligadas à obesidade. As chances de um obeso ter depressão são imensas. Uhum. E a vida de um depressivo é bem triste. É bem triste, né? Então, acho assim que a gente tem que conversar sim, a gente tem que facilitar, né? A gente tem que ser um facilitador ali da pessoa, porque é uma doença. Então, né, a gente tem que facilitar a vida do obeso para ele poder olhar e falar: ah, não tô no corpo que eu gostaria. Mas a gente tem que mostrar para ele que, ó, você consegue estar numa vida melhor, numa disposição melhor, sabe? Vivendo mais. Viver é tão da hora, cara. Viver é muito legal. E você poder tipo, viver num corpo saudável é melhor ainda. Tipo, você ter 80 anos, você tá bem, sabe? Independente, pensante. Foi interessante você falar isso, porque nos leva a refletir justamente sobre essa questão de como está sendo articulado essa ideia de aceitação do próprio corpo, né?
aceitar o corpo, mas não aceitar as adversidades que surgem pela falta de eu não ter consciência sobre o meu corpo. Aí eu faço uma pergunta: reconciliar-se com o próprio corpo possibilita o resgate da autoestima? Nossa, facilita muito mais, né? Porque, Fica. assim, sim, pode falar. Não, prossiga, eu tô falando tanto, coitado. Não, Eu pode vou falar, falar, para né? você falar mesmo, entendeu? Porque eu penso assim, nessa busca, nesse movimento contrário ao corpo normativismo, vem a aceitação do próprio corpo, mas assim, é uma aceitação que precisa ser justamente consciente. Quando eu sempre falo de aceitação aos meus alunos, no que diz respeito a entender quem nós somos, eu falo de aceitação com o intuito de enfrentamento de adversidade. Ou seja, eu Sim, preciso aceitar que eu tenho uma determinada estrutura corporal. E agora? O que eu vou fazer com essa estrutura corporal? Eu vou me sim, acomodar ou eu vou buscar melhorar? Não é? Porque eu não posso me acomodar. Quando eu aceito, né, o meu corpo, eu tenho consciência sobre ele. Então, sei, calma aí, eu estou bem realmente. Ou, não, calma aí, eu preciso dar uma melhorada aqui. E eu vou fazendo isso de forma natural, eu vou fazendo isso de forma contextualizada, eu vou fazendo isso dentro de uma rede de apoio, dentro de uma rede sim, de afetividade. Então, isso eu creio que tende, né, a desenvolver, né, a elevar a autoestima. sim. Eu, eu, eu vejo assim que temos alguns exemplos, por exemplo, a Thaís Carla. Eu acho que ela é muito infeliz em N coisas que ela fala. Só que eu vejo também, às vezes você entra em algumas fotos dela e você vê alguns comentários que eu penso assim, cara, que desnecessário. O cara vir aqui com toda essa agressão verbal. Ninguém perguntou o que, que ele tá achando da foto, entendeu? A gente tem mania de dar opinião na vida dos outros, às vezes a pessoa não quer saber. E, por exemplo, a pessoa que está gorda, ela sabe que está gorda, entendeu? Então, você, olha, você não precisa fazer o favor de na foto dela comentar assim, nossa, que gorda, que gordo. A pessoa tem espelho em casa, ela sabe que ela está acima do peso. Então, isso aí, por exemplo, é algo que eu acho que a gente tem que lutar contra. Tipo assim, meu amigo não precisa me dizer que estou gorda. Eu sei. Não precisa me dizer que eu tenho celulite. Eu sei, eu vejo, eu não sou cego, né? Enfim. Então, mas aí a gente cai nesses dois pesos aí, né? Enfim. Porque o que acontece? É difícil a gente falar, ai, não me importo com a opinião dos outros. Tem dia que a gente tá mal e a gente se importa sim. E aí você vê lá um comentário desse e aí você fica triste. E aí, né, fica desanimado e tudo mais, e aí você cai, por exemplo, na questão de você falar, a gente tem uma rede de apoio. Precisa ter uma rede de apoio realmente, né? Porque vai ter momentos, o processo de emagrecimento não é um processo simples, principalmente o início. Porque você tem que abrir mão de N coisas que você fazia, N hábitos, e é difícil mudar um hábito, não é simples. Então, assim, você tornar isso mais leve, né, é muito necessário. Só que, ao mesmo tempo, tipo, você vai ganhando ali, né, no processo de emagrecimento, você vai conseguindo aos pouquinhos, isso vai aumentando a sua autoestima. É muito interessante você analisar, quando eu tenho aquela cliente que segue direitinho, analisar como que é a trajetória dela, né? E uma das coisas que eu faço é mostrar, ó, olha como você melhorou nisso aqui, você errou nesse ponto aqui, vamos resolver esse ponto aqui, mas olha como você melhorou nesse ponto aqui, né? E aí eu gostaria de fazer um pedido aqui para os meus amigos que trabalham com emagrecimento também, né, que são da área da saúde, que a gente lembrasse disso também. É importante a gente puxar a orelha do cliente, mas é importante a gente salientar onde que ele conseguiu melhorar ali, né? Porque aí entra na parte da autoestima, né? Você vai carregando pequenas vitórias, né? Para no final você ter ali uma grande vitória. É estimulante, né? É estimulante. É bacana você ter ali ao seu redor bons profissionais, bons amigos, amigos de verdade, né? Aquele amigo que fica tirando onda com você não é seu amigo, cara. Se estimar, a gente precisa falar também, né? Tem isso. Mulher tem Uhum. essa maneira de não falar. Olha, eu sou casada há pouco tempo, mas eu já percebi que não adianta entre linhas.
Por exemplo, quando eu tô triste, eu tenho que chegar assim, olha, eu estou triste, eu quero cafuné, eu quero um chocolate, eu quero muito amor, ponto. Aí, e não precisa fingir que foi espontâneo, tá? Tá tudo bem. Se você não precisa ter um cafuné aqui na minha cabeça, faça mesmo assim. Então, acho que a gente falar assim, das nossas necessidades para as pessoas que estão ao nosso redor é importante também. Porque aí a gente consegue perceber quem está do nosso lado de verdade. Tipo assim, ó, Uhum. estou fazendo isso aqui. Sabe aquela pessoa que fica cobrando, né? Que tem aquele amigo, você não tá fazendo dieta, cara, você vai comer isso aí? Brigue com essa pessoa, ela não tá te ajudando, entendeu? Às vezes você precisa comer aquele negocinho ali, né? Enfim. Tô entendendo. Olivia, estamos chegando ao final do nosso momento, né? E eu gostaria que você deixasse algumas orientações assim para as pessoas, principalmente para as meninas, para as mulheres, né? Em relação aos cuidados com o próprio corpo nesse processo de reconstrução corporal. Quais são as orientações que você deixa aí para a gente? Preste muita atenção ao seu ambiente, muita atenção mesmo. As pessoas com quem você convive, os conteúdos que você está ali absorvendo. Durma bem, o sono é muito, muito, muito importante para N processos, para memória, para tudo, para emagrecimento, para você conseguir produzir normalmente os seus hormônios ali que vão te deixar alegre, então eles facilitam ali, né, no processo. Se você está procurando emagrecer, tem que dormir bem, beba água, né? Normalmente a gente calcula, se eu não me engano, 350 ml por. Não, 3,5, não vou lembrar agora, enfim. Mas, por exemplo, uma pessoa que está ali com 65, 70 quilos, ela precisa em média de 2 litros de água. Se você tem acima disso, você precisa de mais, né? Então, tô bombando, tomando 2 litros, às vezes não. Enfim, mas beba água, alimente-se bem, isso faz tanta diferença, assim, coma legumes, coma vegetais, coma frutas, cerque-se de pessoas que te façam querer ser uma pessoa melhor. E se você tiver uma crença, esteja ligada à sua espiritualidade aí, à sua crença, às coisas que você acredita. Isso é muito importante também. Sempre nos dá força. Procure bons profissionais. E é isso. Veja as lives do tio Cris. Muito bom, muito bom. Gostou, né? Essa dica. Olivia, mais uma vez, muitíssimo obrigado por estar aqui conosco, por ter reservado esse momento na sua agenda e ter compartilhado um pouco do seu vasto conhecimento, né, a respeito desse tema. E foi Imagina. muito gratificante, foi muito engrandecedor. Eu expandi muito a minha consciência. Eu creio que quem, né, nos assiste, né, agora também expandiu sua consciência. E, ó, qualquer coisa, gente, que você queira saber um pouco mais sobre esse tema, pode nos procurar, tá bom? No nosso Instagram, Com né? certeza. Foi colocado aí, colocar aqui, ó, pode procurar, pode mandar um oi lá para Olivia, né? Pode ir lá procurar também para fazer a sua marcaçãozinha lá de tratamento estético. E assim, fale, né? Fale comigo se você gostou da live, o que você gostou, o que poderia mudar, sugestões de próximos temas, próximos co-criadores, co-criadoras, para que a gente possa estar sempre produzindo um conteúdo relevante, um conteúdo que satisfaça, né, a sua necessidade de aprendizagem. Né? Então, assim, Olivia, mais uma vez, muitíssimo obrigado! Eu que agradeço, foi muito bom. Desculpa aí ter falado tanto, me empolguei. Não, tem que falar mesmo. O negócio aqui é para falar mesmo, é para trazer realmente conhecimento e foi perfeito, sensacional, sensacional. Tá bom. Ó, Obrigada, agradecer ao beijão! público. Um beijo, até o próximo churrasco de família. Aí sim! Tchauzinho! Até Tchauzinho. mais! Essa foi a live sinistra de hoje. Muito obrigado a você que nos assistiu, muito obrigado a você que nos deu a sua moral. E ó,
Se você não se inscreveu, se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário. Essa live é um oferecimento da Barber House, a minha, a sua, a nossa barbearia, e da Pizzaria Gutierrez, a melhor pizza de Parnamirim. Valeu, um forte abraço e tchau!